Fala, galera concurseira! Augusto por aqui e Keila do lado de cá. Olha, quem aí já abriu uma prova de direito do trabalho e sentiu aquele arrepio só de ler o tema fontes, pode respirar fundo. É isso mesmo. A gente sabe que esse é um daqueles assuntos cheios de casca de banana, sabe? Feito pra derrubar a gente na hora H. Mas ó, hoje a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. É sempre a mesma história, né? A gente estuda a teoria, decora os conceitos, mas chega na prova e a banca mistura tudo. É material, formal, autônoma, heterônoma, e aí vira aquela salada na nossa cabeça. Exatamente. Nosso objetivo aqui hoje é bem simples: organizar essa bagunça mental. É dar as ferramentas para todo mundo conseguir olhar para a questão e, pá, identificar na hora o que a banca está querendo, sem cair em nenhuma pegadinha. E para fazer isso, a gente montou um roteiro bem direto ao ponto. Primeiro, o básico. O que danado são essas fontes? Depois, a gente mergulha de cabeça nas classificações: materiais versus formais e autônomas versus heterônomas. Em seguida, o filé mignon. Vamos atacar as dúvidas que mais derrubam em prova. E, para fechar com chave de ouro, um teste rápido para fixar tudo. Bora? Ok, então vamos começar pelo começo mesmo. Falar em fontes do direito é, no fundo, fazer uma pergunta bem simples. De onde é que vêm as leis? Qual é a origem, o nascedouro de uma regra? Entender isso é o alicerce para a gente construir todo o resto. Olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Quando a gente estuda as fontes, a gente está sendo meio que um detetive, investigando de onde veio essa regra. Não é só a lei escrita, mas todo o processo que dá validade e força para ela. É tipo a certidão de nascimento da norma jurídica. Beleza, agora que a gente já sabe o que é uma fonte, vamos para a primeira grande divisão, que é a base de tudo: a diferença entre fontes materiais e formais. A dica é pensar nisso como a diferença entre o porquê de uma lei existir e a lei em si, já prontinha no papel. As fontes materiais são, basicamente, o que acontece antes da lei nascer. É a vida real acontecendo. Pensa assim, é aquilo que a gente vive, sente, vê no jornal. É uma crise econômica, uma mudança de comportamento na sociedade, uma pressão política. São esses fatos que chegam e cutucam o sistema quase gritando: "Ei, a gente precisa de uma regra para resolver isso aqui." E o exemplo mais claro disso que todo mundo aqui viveu foi a pandemia. A situação de emergência, o trabalho remoto forçado, a necessidade de suspender contratos. Aquilo tudo foi uma gigantesca fonte material. Foi um fato social e econômico que obrigou o governo a criar um monte de medidas provisórias e leis, que são as fontes formais. Ou seja, a pandemia foi o porquê e a lei do teletrabalho, por exemplo, foi a lei no papel. Exatamente. E aí a gente chega nas fontes formais. Elas são o produto final. É quando aquela necessidade, aquele fato social passa por todo o processo legislativo e, enfim, se transforma numa regra concreta, escrita. É a lei publicada no Diário Oficial, o decreto assinado, o artigo da Constituição. É a norma pronta, com força para ser aplicada e, claro, cobrada na prova. Então, para resumir, cravar isso na mente. Fonte material é o evento, o fato, o movimento social que cria a necessidade. Fonte formal é a norma jurídica que nasce dessa necessidade. Uma vem antes da outra. Uma greve é fonte material, a lei de greve é uma fonte formal. Simples assim. Muito bem. Agora que a diferença entre material e formal está clara, vamos para a segunda camada de classificação. E atenção aqui, pessoal, isso é importante. Essa divisão entre autônomas e heterônomas só vale para as fontes formais, ok? A pergunta aqui é outra. Quem foi que criou essa regra que já está no papel? As fontes autônomas, como o nome já meio que entrega, nascem da vontade das próprias partes interessadas. São os empregados e empregadores que, geralmente por meio dos seus sindicatos, sentam na mesa de negociação e criam suas próprias regras sem que ninguém de fora venha impor nada. Existe uma participação direta de quem vai ser afetado pela norma. Já as fontes heterônomas são exatamente o contrário. Hétero quer dizer outro, diferente. Então a regra vem de fora, é imposta por um terceiro. E quem é esse terceiro na maioria das vezes? O Estado. Seja através do Poder Legislativo, quando cria uma lei, ou do Poder Judiciário, quando solta uma sentença normativa para resolver um conflito. A vontade aqui não é das partes, é uma imposição de cima para baixo. E para a prova, é aqui que o jogo é ganho ou perdido. Decorar os exemplos. Do lado das autônomas, os campeões de audiência são sempre acordo e convenção coletiva. Não pode esquecer.
E do lado das heterônomas é todo o arsenal do Estado, a Constituição, as leis, as medidas provisórias e, muita atenção aqui, a sentença normativa, que é uma decisão do Judiciário, e também os tratados internacionais, como as convenções da OIT, claro, depois que o Brasil ratifica. Certo. Agora que a teoria está toda organizada na nossa cabeça, vamos para a parte mais importante: aplicar isso nas questões de prova e desarmar as armadilhas que as bancas amam colocar. É aqui que a gente separa quem vai ser aprovado de quem vai ficar pelo caminho. E a primeira grande dúvida de prova é essa aqui: e a jurisprudência? Aquelas decisões repetidas dos tribunais. A banca adora perguntar se ela é fonte material. Afinal, parece lógico, né? Ela nasce de casos concretos, de fatos da vida real. Mas a resposta não é essa. Cuidado com essa pegadinha. A própria CLT, lá no artigo 8º, diz que a jurisprudência é usada quando falta uma lei específica. Ela serve para preencher as lacunas, para integrar o sistema. Então, o que a gente leva para a prova? A conclusão é: jurisprudência é fonte formal. Ela não é o fato, mas sim uma forma de aplicar e interpretar o direito. Não caiam nessa. Outro ponto que sempre gera confusão: as convenções da OIT. Elas vêm de um órgão internacional, então como é que elas ficam nessa nossa classificação? Seriam fontes materiais, já que elas trazem ideais e princípios para o mundo do trabalho? A resposta aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Enquanto o Brasil não ratificou uma convenção, ela até pode ser vista como uma fonte material, uma inspiração. Mas, a partir do momento em que ela é ratificada e incorporada, ela entra no nosso sistema com força de lei imposta pelo Estado. Portanto, o que importa para a prova é: Convenção da OIT ratificada é fonte formal e heterônoma. Fim de papo. E agora, a pegadinha do século. A que talvez mais derrube gente em prova de trabalho: a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Os dois são fontes formais autônomas, beleza? Mas a banca vai tentar te confundir sobre quem negocia com quem. A diferença é uma só, gente. No acordo coletivo, o Sindicato dos Trabalhadores negocia direto com uma ou mais empresas. Na convenção coletiva, a briga de cachorro grande é o Sindicato dos Trabalhadores contra o Sindicato dos Empregadores. Para não esquecer nunca mais, acordo é com a empresa, convenção é entre coletividades. Gravou? Ufa, foi bastante informação, né? Agora, para a gente ter certeza de que tudo isso ficou gravado aí na memória, vamos para um teste relâmpago, no formato certo ou errado, com afirmações que a gente tirou direto de questões de concurso. Estão prontos? Vamos lá? Augusto, essa é com você. Certo ou errado? Erradíssimo! Greves e pressões sociais são a definição perfeita de fonte material. São os fatos que geram a necessidade da lei e não a lei em si. Próxima. Minha vez, Keila. Manda essa aqui. Errado de novo! A sentença normativa é uma decisão que vem do Poder Judiciário, ou seja, é um terceiro impondo uma regra. É o exemplo clássico de fonte formal e heterônoma. E para fechar, a pegadinha clássica. Certo ou errado, Augusto? Erradíssimo! E essa aqui ninguém mais vai errar, hein? Quem celebra com o Sindicato dos Empregadores é a convenção coletiva. Lembrem da dica: acordo é com a empresa. É isso. Com essas duas perguntas-chave na cabeça, é o fato ou é a norma e quem foi que criou a norma, fica muito mais fácil classificar qualquer coisa que a banca jogar na prova. E agora a gente quer saber do pessoal de casa. Deixem aqui nos comentários qual outra pegadinha de direito do trabalho deixa todo mundo de cabelo em pé. Quem sabe ela não vira o tema da nossa próxima análise. Exatamente. Continuem firmes nos estudos, focando nessas estruturas, que a aprovação fica cada vez mais perto. Bons estudos e até a próxima!